Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, caros telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de um livro muito importante de autoria de Norberto Kepp, intitulado A Libertação pelo Conhecimento, a Idade da Razão. Neste livro, o Dr. Kepp faz uma análise sob o ponto de vista psicopatológico do motivo pelo qual a nossa civilização ainda não atingiu a idade da razão, a tão decantada idade da razão, a tão esperada, almejada, principalmente pelos filósofos do iluminismo francês, e em parte também do iluminismo inglês, e por todos os admiradores, da evolução da civilização e da humanidade. Então, o que existe de errado dentro do ser humano? Que ele adota uma conduta oposta à racional, oposta ao equilíbrio, estendendo a sua irracionalidade a todos os campos de atividade humana, chegando ao ponto em que estamos no momento de estarmos destruindo até de forma consciente, conhecida, as nossas condições de sobrevivência. Olá, Dr. Kepp. Eu gostaria inicialmente falar sobre essa ideia que campeia o mundo todo e que veio de Sócrates, A ideia de Sócrates era que a questão do conhecimento seria fundamental para o ser humano agir desta ou daquela maneira, que o conhecimento seria a base de tudo, inclusive da questão da escolha, do tipo de vida, do tipo de afeto. Então a ideia do Sócrates é que o ser humano gosta daquilo que conhece e que se houvesse um conhecimento assim fundamental sobre tudo, o ser humano seria perfeito. E depois Freud falou a questão da histeria, que o centro da neurose estava na histeria. Agora, ele falando da histeria como centro da neurose, ele queria falar então que era mais o sentimento o centro e que a base de todos os problemas da humanidade estaria na histeria. Mas eu gostaria de dizer que não é bem a histeria e não é bem o conhecimento o centro. Eu vou pôr um quadro aí para os senhores verem. Origem das doenças. No centro, Cláudia, tem a paranoia, Isso. A paranoia é o sistema pelo qual o indivíduo ataca o mundo todo porque ele acha que o mundo todo é inimigo dele. É o indivíduo desconfiado. O Freud fala do segundo aspecto no desenvolvimento da personalidade e que ele coloca então a paranoia, a avareza, ligada à questão de dinheiro, do poder. Então a ideia tradicional seria essa, que o indivíduo, ele primeiramente, ele tem uma atitude de oposição. Por causa da desconfiança, ele tem uma atitude de aversão ao bem. Então todas as pessoas que teriam mais capacidade, que mostrariam problemas, então seriam pessoas atacadas pela humanidade. A gente pode pôr aí, os pensadores, os grandes literatos, o próprio Cristo, que a humanidade tem essa tendência de brecar o conhecimento, porque o conhecimento é ligado, portanto, é ligado à questão da emoção, é ligado, portanto, à questão de ética. Se o indivíduo não quer ver o mal que pratica, então ele nega o conhecimento daquilo. Então veja o mesmo cartaz para completar a explicação.
sendo a paranoia o centro, todas as doenças, veja aí, histeria, esquizofrenia, angústia, fobia, epilepsia, depressão, catatonia, obsessões e doenças até físicas, né, doenças orgânicas e até doenças sociais seriam oriundas dessa atitude de desconfiança que o indivíduo tem, que o ser humano tem. Agora, eu escrevi esse livro, A Libertação pelo Conhecimento, lá na França, até eu fiz um livro vermelho, né? Veja aqui, por dentro é escrito na letra vermelha, porque é um livro de conscientização, né? Que o vermelho é a cor que mais, vamos dizer, atinge o interior do ser humano, atinge o corpo, né? Então, eu coloquei 3 frases, 3 capítulos que eu gostaria de falar rapidamente. Veja aí esse cartaz. A libertação pelo conhecimento, a idade da razão. Primeira parte. Os problemas do conhecimento são ligados à corrupção. O ser humano tem uma violenta oposição ao conhecimento. Por causa justamente da corrupção. O famoso, né, famoso profeta lá na antiga Israel, ele falava, Salomão, né, ele falava que o problema principal era a vaidade. Então, naquele livro Eclesiastes, ele fala logo no início, né, vaidade das vaidades, é tudo vaidade, o ser humano só tem vaidade. É um grande pensador e talvez o maior de todos no sentido religioso. Então, nós podemos colocar aí não só a questão da vaidade, mas a questão da corrupção, que o ser humano, quando ele nega conhecer algo, então ele faz uma corrupção à inteligência. Então, não é questão só dos sentidos, né, que o ser humano não gosta de ver, que é assim ciumento, que é invejoso, que é megalômano, que é irado. O ser humano não gosta de conhecer também as coisas, justamente porque se conhecesse, teria que ver como ele é no fundo. Então veja em segundo lugar o que eu falei. O ser humano inconscientiza o que sabe, por causa da própria corrupção. Então, como ele não tem coragem, né, de ver como ele é, as corrupções que ele faz, a gente pode até comparar uma coisa com outra. A doença com a corrupção. Quer dizer, comparar a questão do que a gente chama de neurose com a questão assim de delinquência mesmo. Só que num sentido, a pessoa entra na delinquência e, em outro sentido, ela entra na neurose. Então, a pessoa, se não cai na delinquência, cai na neurose. Agora, evidentemente, segurando a delinquência, ele não se põe tanto em perigo, né, social. Veja em terceiro lugar. A única maneira de salvar a humanidade ela é pela conscientização de sua corrupção. Então, o que seria, né, a corrupção do ser humano? Seria a fundamental essa, a de o indivíduo negar os males que ele provoca, o que ele pensa de ruim, o que ele sente de ruim. O que acontece na constituição fundamental do ser humano? Eu vou mostrar um cartaz aí que esclarece. Veja lá embaixo, Cláudia. Sentimentos ruins, negação, omissão, deturpação ao amor. Então eu quero dizer isso, que no fundamento, na causa, estão os sentimentos, está a falta de afeto do ser humano. Só o indivíduo que tem muito afeto, que ama a humanidade, que ama os outros, bom, isso é semelhante ao cristianismo, né, que a ciência mostra. Somente o indivíduo assim é que tem um pensamento correto, é que é capaz de ter sabedoria, de ter grande talento.
os grandes talentos da humanidade, gênios e sábios, são assim porque eles não negaram o afeto, a parte afetiva. Veja em segundo lugar o que acontece. Pensamentos ruins, negação, omissão, deturpação à verdade. Veja, né, que se a pessoa nega o amor, ele começa também a negar a verdade, é aí que está na segunda frase. A verdade seria a consequência do amor da pessoa. Verdade, então, é amor. Então, vamos dizer, em seguida, veja lá, em terceiro lugar. Ações ruins, negação, omissão e deturpação ao bem. Então, depois do pensamento ruim, depois do sentimento e pensamento ruim, vem a ação ruim, né? Se o ser humano, ele nega o bem, se ele nega principalmente o que ele tem de doentio, o que ele tem de irado, de ira, né, de raiva, de megalomania, etc., então ele não consegue ter um pensamento correto e, evidentemente, vai ter uma ação ruim na vida social. Então, uma atitude ruim no trabalho, uma atitude ruim na família, uma atitude ruim no campo social, vem dessa base do sentimento ruim, do pensamento ruim. Então, veja lá, em quarto lugar, o que acontece, né? Lá em cima. Corrupções, crimes, delinquências, enfermidades. De outro lado, né? Voracidade, inveja, manias, neuroses, inação, epilepsias, depressões, esquizofrenias. Então, eu quero dizer isso, né? Se o ser humano não consegue ver, não consegue dar vazão ao amor que tem, que é junto à verdade, evidentemente ele entra na corrupção, inclusive de si próprio. Ele corrompe também a sua mente e depois ele nem sabe realmente o que ele deveria fazer para ter uma vida melhor. Já voltamos, né, Cláudia? Neste livro, A Libertação pelo Conhecimento, onde o Dr. Kepp trata em profundidade o problema da corrupção no ser humano e na sociedade como uma consequência, ele diz o seguinte, que o único poder que é do ser humano é o poder de corrupção, porque todo outro poder, bom, belo e verdadeiro, é um poder que ele recebe, né, do Criador e que faz parte da vida. Então, Kepp diz o seguinte, que todo indivíduo que adquire alguma força, geralmente ele a usa para corromper. Por isso essa ideia, né, de que o poder corrompe. Mas seria melhor dizer que a pessoa busca o poder para poder corromper. E ele também afirma aqui que de alguma maneira, por mais insignificante que seja, qualquer pessoa tem alguma espécie de poder e ela usa geralmente esse poder para estragar a própria vida e a dos outros. Por exemplo, aqui, todo pai e a mãe têm algum poder sobre os filhos, eles usam muitas vezes para o bem, mas algumas vezes também para agredir e para corromper, ensinando os filhos a uma vida assim muito egoísta contra a sociedade. O homem, através do seu cargo, a mulher pela sedução sexual, o jovem pela sua rebeldia ao estudo e ao trabalho, e a criança, já desde pequenininha, pela sua birra. Então todos nós conhecemos, desde a mais tenra idade, os efeitos que aquilo que Kepp chama de corrupção tem na nossa vida. Eu vou mostrar aí praticamente o criador da filosofia, que ele era na Grécia, assim, um prefeito que havia lá e muito estudioso de filosofia e que ele estudou as bases do ser, né? Que o ser humano é um ser e não um não ser. Então que
o ser era diferente do não ser, é claro, né? Isso é vamos dizer, da própria lógica, da própria razão que todas as pessoas têm. Então veja a imagem dele. Parmênides, 530 a 460 a.C. Então, Parmênides foi praticamente o criador do pensamento grego e do pensamento correto. Depois do Parmênides, chegou então Sócrates, colocando aquela famosa frase, né? Conhece-te a ti mesmo. Então aí a civilização praticamente começou na Grécia Antiga com essa ideia do indivíduo se conhecer. E é o que está faltando atualmente, porque o que Freud fez é uma continuação de Sócrates. Então ele quer que o ser humano se conheça, e principalmente no sentido assim psicopatológico, né? No sentido doentio. Porque se o ser humano não perceber as suas doenças, não perceber esses defeitos tremendos que tem, o ser humano não vai conseguir conduzir a humanidade, a sociedade a um fim assim calmo, a um fim feliz, ao final, vamos dizer, daquele famoso, né, reino de Deus que todo mundo espera. Então, depois de Sócrates, o famoso discípulo foi Platão. O nome dele era Aristócles, né? Ele tinha uma fronte muito grande. Então, o que Platão trouxe, né, para a humanidade? Veja aí. Ideias de Platão. Primeiro, que a proveniência do ser humano é diretamente do ser divino. Então, Platão quis dizer isso, só que ele coloca essa proveniência como aquele famoso, né, caminhar junto com os deuses lá no Olimpo. A Grécia Antiga considerava a existência de muitos deuses. Então ele tinha uma dialética errônea. E nisso foi o grande erro de Platão e de outros autores, mais tarde, inclusive Kant, inclusive Hegel, e todos os cultores, né, em geral, a maior parte da filosofia e da ciência moderna, Descartes, que trouxe dois princípios, corpo mais alma, como vamos dizer, dois elementos diferentes, e não que o ser humano seja um só elemento, uma energética, sob dois aspectos. Quer dizer, então os senhores podem dizer, mas como acontece, né? O indivíduo morre e acaba, ele quando perece, ele sobra esse espírito, como nós chamamos, de alma, por uma, vamos dizer, concedência de Deus, né? Porque, na realidade, teria que voltar novamente a ter corpo na eternidade, porque o ser humano viverá para sempre como ele é atualmente. Só que numa imagem melhor, né, do que nós somos, aquelas pessoas que são melhores. E numa imagem pior, aquelas que não aceitaram, né, a eternidade. Então veja, em segundo lugar, o que Platão fala. O conhecimento é de caráter infuso. Ele falando, né, que essa ideia dele, que a alma veio do Olimpo lá, e lá tinha os conhecimentos, então que o ser humano teria captado esses conhecimentos lá desse local dos deuses. E não que na criação a própria estrutura do ser humano leva a não só ele ter consciência de tudo que existe, que ele está existindo. Não precisa dizer para uma criança nova que, por exemplo, em vez de dar mamadeira com leite, dá mamadeira com pimenta, e a criança não perceba isso. E mais tarde vai perceber os animais que são nocivos daqueles que são amigáveis, né? Quer dizer, o ser humano tem uma ciência infusa até hoje, e essa ciência infusa é brecada por essas questões que o ser humano tem, principalmente de inveja. Ele não quer ver a realidade com a qual ele foi assim agraciado.
O ser humano nasce como um verdadeiro assim, indivíduo de grande capacidade, sábio, etc. Mas ele não consegue cultivar isso por causa da inveja, né? Da megalomania. Então a doença é isso, evitar o próprio indivíduo ser inteligente como ele é na origem. É por isso que a criança, ela fala a verdade, né? Às vezes a criança educa mais os pais do que vice-versa, porque a criança fala a verdade, ela é capaz de enfrentar o que acontece e fala ingenuidade, né? Mas ela é mais, vamos dizer, pura. Por quê? Porque ela está mais próxima do ser divino. Então veja em terceiro lugar o que Platão falou. A existência, ela vem do interior. Quer dizer, do interior para o exterior, né? Então, o que o indivíduo sabe, o que o indivíduo sente, tudo que existe no exterior, o indivíduo traz de dentro para fora. De maneira que, se existe, por exemplo, a sabedoria, ele capta nesse interior puro que ele tem, nesse interior perfeito com o qual ele foi criado. E que ele conserva, e é claro que a maior parte rejeita. E também a maldade, né? Se ele for um indivíduo mau, ele é por impulso dele. Isso não vai depender nem dos pais, muito menos, né? Dos pais, da família e da sociedade. Ele pode ser santo no meio de delinquentes e pode ser um delinquente no meio de santos. É uma escolha dele. Veja em seguida, quarto lugar. O bem como fundamento de tudo. Platão teve o nome de divino. Então, o que acontece é isso aqui. O bem com o qual o ser humano foi criado, esse bem é que o ser humano tem rejeitado, né? Agora vamos ver as perguntas. Perguntas de hoje. O primeiro aspecto que eu acho muito interessante desse livro, A Libertação pelo Conhecimento, de Norberto Kepp, é essa frase: a humanidade não chegou ainda à idade da razão. Porque eu acho que nesse capítulo e nessa frase, Dr. Kepp vai explicar 3 conceitos fundamentais do livro. Primeiro, que a verdadeira razão não é um raciocínio, como se pensa, mas inclui o amor. O segundo ponto é que o verdadeiro sentimento é o amor, que é confundido com as emoções, que as emoções, na verdade, são um antissentimento. E o terceiro conceito é que o verdadeiro conhecimento, que é a consciência, já são inerentes à mente humana. Então o ser humano rejeita essa consciência, não usando a verdadeira razão, que é sinônimo de amor. Nesse livro, A Libertação pelo Conhecimento, o Dr. Kepp mostra que nós ainda não vivemos aquela chamada idade da razão. Então, desde que Freud ele mostrou que o ser humano ele é movido por fatores inconscientes, isso significa que é um grande erro a gente achar que a civilização ela é feita pela lógica, pela razão. Então, por exemplo, desde que você não conheça o que se passa no seu interior, o seu raciocínio vai funcionar muito mais de acordo com emoções neuróticas do que realmente por uma lógica. A inteligência, por exemplo, do ser humano, ela é muito mais uma espécie de um receptor do que se passa no interior do ser humano. Se ele tiver muitas emoções neuróticas, inconscientizadas, a inteligência dele vai funcionar no sentido muito mais de construir uma paralógica do que uma lógica, com consequências muito graves. Um exemplo disso é o psicopata, que ele aparentemente tem um raciocínio lógico, mas na verdade ele é um doente mental grave. A pessoa quer resolver todos os problemas no exterior, o que significa que não quer ver qualquer dificuldade em si mesmo. Então é muito comum que os jornais falam, pessoas falam sobre grandes corruptos que ficam desviando dinheiro para eles. E pessoas não querem ver que nós todos temos essa questão de corrupção em nosso interior. Até no caso dos grandes corruptos, que, como nós chamamos, eles também, desviando esse dinheiro, eles fazem grande dano para a própria vida, próprio interior deles. O Dr. Kepp mostra os elementos necessários para você conhecer, para você ter o autoconhecimento. Então, o que seria? Você tem que conhecer a sua alienação,
a sua desonestidade, a sua maldade. São vários elementos que ele vai chamar de corrupção. Então, nessa primeira parte, ele mostra a importância muito grande de conhecer essa corrupção que nós fazemos. Por exemplo, se uma pessoa te fala uma verdade e você nega e você sabe que é verdade, você está fazendo uma corrupção com você. E essa corrupção vai te trazer consequências. Então, neste livro, A Libertação pelo Conhecimento, Dr. Kepp fala na página 39 a respeito da atração que o ser humano sente pelos indivíduos de poder. E ele comenta aqui algo interessante, que essa atração não é ligada, por exemplo, à inteligência, ao brilhantismo desses indivíduos, porque a maioria deles tem uma inteligência bem medíocre. Não é também algo ligado à bondade deles, porque o que predomina nas suas ações é justamente a maldade e a ambição. É algo além disso, como se fosse uma espécie desses indivíduos poderem fazer o que eles querem. A pessoa tem poder para fazer o que quer, o bem, o mal, para poder corromper sem nenhuma consequência. E é por esse motivo que esse termo corrupção é frequentemente ligado à vida política, embora ela se manifeste na vida de todos os cidadãos. Eu vou colocar aí um cartaz para mostrar o seguinte, que a questão da revelação é uma questão fundamental. E essa revelação é como a palavra diz, né? É uma atitude assim de se revelar, de aparecer no interior do ser humano e depois da própria sociedade, realidades que geralmente uma civilização que se atrasa muito ainda não tem. Veja o cartaz. A origem da civilização. Revelação. A revelação é o principal fundamento. Veja, embaixo tem a teologia, que conforme a ciência fala, né, o conhecimento fala, a teologia seria a revelação divina, né, que profetas e Cristo e santos assim revelam para o mundo, né? E a filosofia também é a revelação, também é a mesma coisa, só que é no campo, vamos dizer, da razão. E também a estética é o terceiro elemento, que é também uma revelação. Um artista pode revelar um mundo maravilhoso, como os artistas clássicos, né? Ou então um mundo terrível, um mundo negativo, como pseudo-artistas que tentam revelar só a miséria que tem no mundo. Então a arte, para ser arte, tem que ser bonita, tem que ter estética. De maneira que os três setores são fundamentais para que a humanidade se desenvolva. É por esse motivo que existem autores incríveis. Por exemplo, na Itália houve no passado essa pessoa, vejam aí. Boaventura, na Itália. O que ele falou, né? Que tudo que existe é sombra, vestígio e imagem do Criador. Esse Boaventura é uma pessoa excepcional que trouxe um bem-estar muito grande àqueles com os quais ele convivia, e os escritos dele também traz muita paz de espírito. Portanto, ele tem uma energética incrível, que até agora funciona, né? Nesse relacionamento que nós temos com os espíritos. Não esqueçam de ler aquele livro que eu escrevi sobre o universo dos espíritos, onde eu explico bem essa questão chamada comunhão dos santos, né? Que nós estamos em contato não só com o ser divino, Deus, mas principalmente com os anjos. E também as pessoas delinquentes, mas com, claro, né, os anjos decaídos, os demônios. De maneira que existe uma intercomunicação constante.
Nós estamos no mundo só material, estamos muito mais no mundo espiritual que nós não percebemos. Então veja que Boaventura, ele falou que tudo reflete assim uma imagem de Deus. Quando a gente fala Deus criou tudo do nada, não, ele fez tudo dele, né? Então é tudo uma imagem, tudo que existe é uma imagem dele. E vamos dizer, aquilo que chama de defeito, erro, pecado, é uma negação dessa imagem no mundo do ser humano. Quando o ser humano se nega a ter uma imagem boa, perfeita, uma imagem razoável, então ele está deturpando o próprio conhecimento. Veja em segundo lugar o que ele fala. Que a fé e a sabedoria são inatas, sendo o fundamento de tudo. Então tem que dizer que a questão da fé não é uma questão de sempre acreditar no que, vamos dizer, a mente não sabe. Aquilo que hoje a mente não sabe, não alcança, antes sabia. Quer dizer, agora precisa uma revelação para o ser humano perceber, né? Uma verdade assim teológica. E antes não havia essa necessidade. Quer dizer, antes o ser humano estava em contato. Então a fé que o indivíduo tem é acreditar naquilo que existe. Não é acreditar no que ele não sabe que existe. Naquilo que ele sabe que existe e que ele tem uma imagem mais ou menos assim, vaga no interior dele, mas tem essa imagem. Portanto, é acreditar numa coisa que existe na própria inteligência dele. Veja em terceiro lugar. O conhecimento é implícito. Com a existência de Deus, trouxe soluções fundamentais para o conhecimento humano. Então notem, né, que se os senhores verificarem os grandes cientistas, pensadores, os grandes assim, artistas, todos eles foram muito ligados à questão da revelação, muito ligados à questão da crença. Seja lá o Buonarroti, né, que fez a Capela Sistina, Michelangelo, né, na Itália, que fez aquele trabalho fenomenal lá com aquelas imagens, né, Moisés. Ele, quando acabou de esculpir, ele esculpia Moisés diretamente assim no mármore. Ele fez aquela imagem maravilhosa. Quando ele acabou de esculpir a imagem, ele bateu no joelho com aquela machadinho que ele tinha e falou, por que não fala? Ele próprio ficou encantado, dizendo, por que ele não fala agora? Para ver a genialidade do artista, né? E os outros grandes artistas, mesma coisa. É por isso que um artista assim ligado à revelação, ligado ao pensamento, à razão, é extraordinário na história assim, da civilização. E veja outro indivíduo de característica incrível. Bernardo de Claraval, 1090-1153. Esse é na França, né? A França foi um país excepcional. Talvez o país mais importante na humanidade, além da Grécia Antiga, de Roma Antiga, na Itália. A França foi o país que trouxe para o mundo os elementos fundamentais para a civilização. Veja o que o Bernardo de Claraval falou. Que o caminho para o conhecimento é, primeiro, a humildade, que é o caminho do autoconhecimento. Segundo o que ele falou. A compaixão ao próximo. E terceiro, a contemplação de Deus. Então nota que ele coloca aí o elemento teológico como fundamental. E ele que criou muitas igrejas naquele tempo e conventos, porque ele pensava que o reino de Deus viria dos conventos. Veja que coisa interessante. Viria, portanto, de pessoas mais reclusas do mundo. E não que viria com o mundo, né? Com as pessoas do mundo, com todos nós. Então, todos nós, eu e vocês, todos nós estamos participando da criação desse novo mundo que está para acontecer agora. Então, veja a finalidade do trabalho dele. O bem, né? O bem ao próximo, e aí de
purificação de si mesmo. Bernardo foi mais místico, teólogo, do que pensador. Então vamos ver agora as perguntas. Uma das tônicas mais fortes desse livro, da libertação pelo conhecimento, do Dr. Keppe, é que o ser humano ele corrompe aquilo que ele sabe. Eu, como professor de línguas da Escola Milênio, tenho um caso de um aluno que não aprendia línguas de jeito nenhum em outras escolas, então ele veio à nossa escola por causa disso. E quando eu perguntei o que ele fazia, ele trabalhava no setor de emergência de um hospital. E eu perguntei para ele assim, mas por que você não aprende? Ah, professor, eu sou muito tímido, eu tenho um complexo de inferioridade. Então eu perguntei para ele, mas o que você faz no hospital? Aí ele mudou completamente, o olho dele cresceu e falou assim, professor, eu dou vida às pessoas. Elas chegam praticamente mortas na sala de emergência e eu revivo elas. Então, no fundo, os senhores notam que eu falei para ele que ele não tinha complexo de inferioridade, mas complexo de superioridade. Ele se achava como um Deus, capaz, por exemplo, de dar vida ao ser humano. E essa atitude era totalmente inconscientizada. Então, ele acabou percebendo que ele não conseguia falar a língua porque ele não queria mostrar que não sabia tanto quanto os outros dentro da sala de aula. Quando ele conscientizou isso, ele passou a aprender melhor. Então é uma corrupção que ele fazia contra o conhecimento. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar sobre esse livro é a seguinte frase: a idealização é a forma mais comum para evitar o conhecimento da verdadeira realidade. Porque o que acontece é geralmente que o indivíduo fica em dois extremos. Ou ele se idealiza, ou ele censura esse conhecimento da verdadeira realidade que se dá através da sua consciência. Então, a verdadeira terapia é aquela que ajuda a pessoa a admitir, a aceitar essa consciência que já está nele e não querer mudar toda hora, achando que vai melhorar, mas na verdade está corrompendo essa consciência. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela mora aqui nos Jardins, tem uma família boa, um marido bacana, e ela sempre fica falando que a vida dela é ruim, que os filhos são ruins, que a vida é ruim. Quando você está tomado por essa emoção, você está numa emoção neurótica, o que vai causar uma ideia errada. Você tendo uma ideia errada, você está numa irrealidade. Então você não vive o seu mundo presente, a sua vida atual. Você vive numa fantasia de uma emoção que não existe. O Dr. Keppe fala, atualmente é necessário conhecer o que é doente para alcançar a realidade total. É esta verdade que nos libertará internamente. Então, na terapia, uma pessoa estava falando que ela estava conversando com outra pessoa e na análise ela percebeu que ela sentiu bastante angústia nessa conversa. O que ela viu na outra pessoa? Ela viu bastante talento, esforço, assim, qualidades na outra pessoa. Mas então ela reagiu com inveja, mas ela escondeu essa inveja de si própria e sentiu essa angústia. Então, o trabalho do Keppe é justamente ajudar a pessoa a reconhecer o que acontece lá no nosso interior. Um aspecto muito precioso desse livro, A Libertação pelo Conhecimento, é que Keppe deixa aqui claro a questão de que é a vida emocional descontrolada, são as paixões descontroladas, que corrompem o nosso conhecimento e dificultam o uso da nossa inteligência de forma correta. E atrás dessas emoções descontroladas está principalmente o fato da pessoa não querer admitir, olhar, conhecer os erros que comete e os sentimentos de culpa que sente por causa desses erros. É muito comum, por exemplo, a mulher, quando ela tem alguma emoção assim, ou ela vai ter que ver algum problema, ela cair em lágrimas, chora, ou então grita, briga, assim também as crianças. Essa é uma técnica neurótica de corrupção do conhecimento. Ou então, muitas vezes, essa atitude paranoica agressiva que o homem tem, de partir para a briga, às vezes até a agressão física,
para esconder o conhecimento de uma culpa e de um erro que tem que ser admitido. Então, Kepp fala aqui, por exemplo, na página 27, que educar não é ensinar hipocritamente a criança que ela tem que ser boazinha, mas ele diz que educar é conduzir o indivíduo de encontro ao conhecimento de sua maldade e dos sentimentos de culpa provenientes. Na segunda parte do livro, sobre a libertação pelo conhecimento, eu escrevi 3 princípios assim fundamentais. Veja aí na tela. Libertação pelo conhecimento, idade da razão. Segunda parte, conhecimentos parciais, divisão. O ser humano doente é aquele que se priva da razão. Então, notem que se os senhores conversarem com uma pessoa muito doente, principalmente as psicóticas, né? As pessoas mais, a gente chama, fora da realidade, eles não conseguem assim, estabelecer com a gente assim, uma discussão, um diálogo racional. Diz uma coisa, mostra aquilo e a pessoa entra numa outra dimensão. É como se vivesse num mundo paralelo. O próprio Bion falou, né, um famoso psicanalista inglês, que não adianta querer entender, compreender o que o indivíduo muito doente fala, que ele vive num mundo paralelo, portanto não vive no mundo nosso. É por esse motivo, né, que os psiquiatras fornecem medicamentos, assim, antes até tratamentos rigorosos, eletrochoques e tudo mais, para coibir, né, para segurar a pessoa, para não avançar muito nas ideias fora da realidade, principalmente nas ideias muito agressivas. Veja em segundo lugar. O ser humano escolheu o livre-arbítrio para ser escravo e fugir do conhecimento. Então, notem que muitos falam que tudo é relativo. O que é o relativismo, né? É a ideia que o ser humano quer ter, que ele pode pensar no sim como real e no não também. Que ele pode pensar numa coisa que é e que não é como real. Então, a famosa, né, liberdade de pensamento, livre-arbítrio, é mais desenvolvido para aumentar a megalomania do ser humano. Veja em segundo lugar. O ser humano escolheu o livre-arbítrio para ser escravo e fugir do conhecimento. Em terceiro lugar, a principal recusa do ser humano é o do conhecimento de Deus. Então, veja que, no final de contas, né, o ser humano, ele cortou, vamos dizer, esse cordão umbilical que tinha com o ser divino, né? E é por isso, aí perdeu a ética, perdeu até mesmo os outros fatores fundamentais, né? O conhecimento infuso, perdeu os outros elementos fundamentais para uma vida razoável na humanidade. Veja esse cartaz aí agora. A neurose consiste também na omissão, negação e na deturpação ao conhecimento. Então, o que é a neurose sob esse ponto de vista, né? Se a pessoa rejeita o afeto, rejeita o bem, rejeita a aceitação, como Platão falou, né? Que o bem é o fundamento da vida. Que se a pessoa se priva desse bem, se a pessoa entra naquilo que se convencionou chamar de mal, que é a privação do bem, então o ser humano também para de conhecer o que deve. Se o ser humano fosse honesto com o bem, ele teria uma sabedoria, um desenvolvimento intelectual incrível. E veja uma pessoa que abordou muito essa questão. Santo Agostinho, de 354 a 430. Então, ele dizia da questão do conhecimento intuitivo, ele era platônico, né? Que a humanidade tem o que precisa dentro dela para se desenvolver bem. Agora, eu fiz um quadro, esse quadro nós fizemos na Espanha
para mostrar como o fator intelectual é ligado ao fator afetivo e o fator estético também ligado ao fator afetivo e ao fator intelectual. Veja o quadro. Esquema social sobre a realidade humana e social. Então veja, do lado esquerdo tem a ação boa, né? Quer dizer, o bem, que é ligado ao afeto, né? Ao amor da pessoa. Tem a verdade, que é ligada à razão, e o belo, que é praticamente a estética. Então, o que acontece, né? Que a verdade vem do bem, e a estética é, vamos dizer, a consumação do bem com a verdade, com a razão. E do outro lado, na horizontal, que os fundamentos da vida, essa ação boa é o bem, é a ética, né? Que é praticamente a conduta boa da pessoa, e a teologia, que leva nesse sentido. Agora, veja, no centro tem a verdade, né? Que produz a estética, e a estética com a verdade é a filosofia. Depois, lá em cima, a estética e a arte produz, portanto, a ciência, produz, portanto, o conhecimento moderno. Quer dizer, um fator é ligado ao outro. Não existe um elemento que não seja ligado ao outro. Por exemplo, na medicina atual, eles colocam fatores assim totalmente independentes. Eu cito a medicina, mas a física é a mesma coisa, a biologia, a matemática, todas as ciências modernas são a mesma coisa. Então, para estudar uma doença de uma pessoa, vamos supor, estuda no aparelho respiratório, mas aquela doença do aparelho respiratório está ligada ao aparelho digestivo. Então, os órgãos da respiração estão ligados ao da digestão. Então, os dois estão ligados também ao aparelho circulatório, né? Portanto, à circulação sanguínea e também ao elemento cerebral. Então, é nisso que nós chamamos de homem de conhecimento universal. Quer dizer, que o ser humano tem que ter conhecimento trino para saber realmente entender uma determinada ciência. Veja em seguida esse quadro aí. Estrutura do planeta. Na base, a estrutura divina sustentando tudo. Então, se aceita essa estrutura, vamos dizer, divina, aceita a verdadeira estrutura. Então vamos ver agora as ideias finais. Vejam essa frase que interessante. A honestidade é o fundamento de todo conhecimento. Então aqui é como se fosse uma receita para a humanidade poder finalmente atingir a idade da razão verdadeira, que inclui também o amor. É a ética. Porque o que nós fazemos na realidade é o oposto. Nós corrompemos. A pessoa tem a todo momento toda a consciência aflorando na sua mente e ela corrompe essa consciência. Então, o fator mais importante para que a idade da razão seja atingida é uma atitude de ética com a consciência. O grande problema da humanidade não é propriamente o de não ter conhecimento, mas a atitude de negar, omitir ou deturpar o que sabe. Que na prática acontece que, por exemplo, a pessoa deveria estudar, mas ela vai assistir televisão. Ou a pessoa fuma, mesmo que ela sabe que as consequências vão ser muito ruins. Ou a pessoa sabe que não precisaria comer tanta comida, ou que não deveria comer tanta assim, comida porcaria, mas a pessoa come. Então, a pessoa sabe tudo isto, mas ela corrompe essa consciência que ela tem no seu interior. Quando ele fala da razão, ele distingue, razão não é assim informação, né? Razão, ele diz aqui, é assimilação, é um movimento interno, é o reconhecimento do que a consciência e a intuição captaram no mundo exterior. Então a razão é uma razão afetiva,
ela já tem intrinsecamente o sentimento de amor. Então, quando você pensa pela razão, você tem uma lógica e você pode ter o raciocínio funcionando perfeito, você pode ter as emoções mais equilibradas. Então, o seu funcionamento, inclusive físico, é mais harmonioso. Gostaria de pôr aí uma última sentença. Aí, leia, Cláudia. Fé é o conhecimento direto da essência. Então, se o ser humano não chega mais à essência, como chegava antes, é porque falta fé. Se ele tiver muita fé no bem, ele vai ter uma revelação assim muito clara no interior dele. Até a próxima. Até.